Antes, temos já em estúdio o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro encontro neste Porto. É o diretor, encenador João Luís do Teatro Pé de Vento. Olá, João. Bom dia. Obrigada por ter vindo até ao nosso programa. Obrigado. João, penso as coisas tão profundas e sinto-me tão mal que penso se não serei um grande intelectual, e penso coisas tão mal e sinto-me tão profundo que penso se não serei o maior intelectual do mundo. Foi assim que o Teatro Pé de Vento nasceu. Vamos falar então quando é que a companhia Pé de Vento... Vamos começar pelo princípio. Faz 40 anos. Estamos no ano em que celebramos 4 décadas de atividade continuada aqui no Porto, e portanto foi exatamente em 1978, em julho, 29, não é? 29 de julho, que estreamos o nosso primeiro espetáculo com o texto do Manuel António Pina, que se chamava exatamente, e que se chama O Ventolão, o maior intelectual do mundo, com esses textos que realmente deram início a uma nova dramaturgia e também uma nova escrita de teatro do Manuel António Pina, que se prolongou até ao seu desaparecimento. Infelizmente, não é? Vamos então falar do João ligado ao teatro. O teatro na sua vida acontece muito cedo, não é? E, entretanto, já conhecia o Manuel António Pina já lá atrás, na escola. Conte-nos um pouco acerca da sua vivência enquanto no teatro e depois com ele. O cruzamento com o Manuel António Pina vai-se dar tanto já no Café Dio, mais no Café Dio, através do velho liceu, agora Rodrigues de Freitas, de antes Dom Manuel II, na zona da Carvalhosa, mas dá-se também teatralmente quando o Carlos Avilés vem para o Porto, em 64, e organizam os novos cursos de teatro para a escola do TEP. O TEP sempre teve uma escola, desde o António Pedro e da sua fundação, e até porque não havia escolas de teatro no Porto, só havia o Conservatório em Lisboa, e nesses cursos nós cruzamos-nos. Claro que ele abandonou, daí vir uma piada dele com os S's, pelo facto de ser beirão, os S's civilinos, e não ser capaz de dizer consciência, mas é consciência, e isso ter perdurado toda a nossa vida. E foi quando, depois do exílio, depois de 74, do 25 de abril de 74, que nós tínhamos-nos separado. Portanto, eu continuei no teatro no TEP, e portanto em 66 eu iniciei a minha vida profissional no teatro em 1966. Portanto, há 2 anos, em 96, atingi os meus 50 anos de atividade profissional, o que é uma longa caminhada. Exato. Porque mesmo em tempos de exílio, logo depois dessa minha estreia como encenador, portanto em 64 eu comecei, 65 como ator, e depois em 66 passei a encenador, sendo assistente da encenação num célebre espetáculo, que célebre para todos nós, que foi o Gelo e a Sombra, de Raul Brandão, encenado pelo Ernesto de Souza. E naquela altura passei a encenar, começava-se por assistente da encenação. Pois, começa-se no princípio, não é? Da encenação em 66, pois, portanto, nesse espetáculo estreou-se o Zé Rodrigues como cenógrafo, o Armando Alves também fez depois para o Gil Vicente, fez o cartaz, depois fez o Gil Vicente, mais tarde, e portanto a partir daí eu depois fui chamado para a tropa e depois fui exilado político em Bruxelas, onde continuei a fazer teatro até ao 25 de Abril, e chegando cá, não sabendo fazer outra coisa,
Acabei depois de ter feito uma experiência nas escolas de magistério primário e, portanto... Como professora? Sim, fazer parte desse primeiro núcleo de professores do teatro que criámos a disciplina de movimento e drama. E depois deu a expressão dramática, etc. Eu e mais meia dúzia, uma dúzia de pessoas, uma dezena de pessoas, era mais ou menos uma dezena de pessoas no país, em que criámos esses primeiros programas da expressão dramática. E depois isso ficou... Pronto. Depois é evidente as escolas do magistério transformaram-se em escolas superiores de educação, já era um plano que já vinha do Veiga Simão, do ministro Veiga Simão, portanto anterior ao 25 de Abril, de transformação da formação dos professores primários, passar a ser de origem não, digamos, média, não é? A partir do 5º ano, portanto, formavam-se rapidamente, mas em escolas superiores. E isso deu a educação pela arte, deu essas coisas todas da música, da expressão dramática, e isso, pronto. Seguiu o seu curto e eu formei o Pé de Vento. O Pé de Vento. E ao formar o Pé de Vento, convidou o Manuel António Pina para também fazer parte, não? Exato. Portanto, não era só o João Luís. Na altura não era só o João Luís, havia também uma senhora. Nós sempre criámos isso como um núcleo, que sempre chamamos o núcleo impulsionador. Ou seja, para criar a companhia eu sempre achei que devíamos ter um escritor, pelo menos um escritor connosco. E outros escritores não aceitaram, acharam que não era, que era uma loucura, que a gente nunca fazer uma companhia e passar a escrever, isso ultrapassava-os um bocado. Verdade. Como ultrapassava muita gente aqui, nessa altura em Portugal, e fazia-se o que já existia. Ter um escritor residente a escrever não havia. Portanto, e nós propusemos isso ao Pina, o Pina achou... Pronto, vamos ver. Vamos ver se eu sou capaz. Se eu for capaz, a gente faz. E pronto. E assim foi. Portanto, e assim começamos. Eu fiz uma peça, 2, 3. E qual foi a primeira peça? E foi por aí fora. E qual foi a primeira peça dele? Ele faz o Ventolão, o maior intelectual do mundo. Sim. Depois faz o Trabalhadas e Trapalhadas e depois Homenagem aos Pés. Estes 3 textos constituíram a trilogia do Ventolão. Não, portanto, criamos o Ventolão, que ainda hoje existe, esse boneco, ainda hoje existe, esteve agora exposto na Bienal de Cerveira, na medida em que, exatamente depois de termos apresentado o espetáculo, o Jaime Isidoro convida-nos a participar na primeira Bienal de Arte Internacional, nessa altura ainda não era, de Cerveira. Nós fomos apresentar o espetáculo. Este ano, obviamente, a Bienal também faz 40 anos. De maneira que tentou saber se existia aquilo. Existia e está lá. Agora a Bienal fechou, vai voltar para casa. Bom, a vossa atividade teatral está essencialmente direcionada às crianças, ao público infantil, ao juvenil. Sim. Porquê? É uma das perguntas. E depois, para além de Manuel António Pina, que outros escritores têm sido eleitos pelo Pé de Vento e levados à cena, uma vez que para vós o texto tem um papel crucial, vital. Sim. Bom, nós sempre tivemos, portanto, como disse, a gente sempre pugnamos para que houvesse um escritor e que esses textos originais, não é, inéditos, dessa origem a gente ia construindo. Era uma aprendizagem mútua, não é? Portanto, quando nós criamos, como uma dramaturgista, a Maria João Renaud, e eu próprio, portanto, fazíamos um escritor, uma dramaturgista e um encenador. Isto é um núcleo, digamos, daquilo que vai projetar o espetáculo. Já agora que me está a falar desse, ou seja, é uma concepção. Da Conceição, fale-nos como é que do texto
passa ao palco. Do texto à cena. Isso. Exatamente, essa questão é a questão base do teatro, não é? Nós mesmo se fôssemos pegar num outro texto, havia uma questão base que é a dramaturgia. A dramaturgia é aquilo que, o sentido que a gente quer dar ao espetáculo, a interpretação que fazemos do espetáculo e que depois os atores serão os intérpretes em cena. Portanto, isso é todo um processo, não é? O texto primeiro tem de ser, de um certo modo, adaptado à cena, se não tiver já feito para ser, não é? E Sim. depois de ser adaptado à cena e depois de ser posto na boca dos atores, é só a partir daí é que passamos à cena. E a partir daqui também entra uma outra figura muito importante, que é o cenógrafo. Isso. E nós sempre pugnamos para que houvesse na equipe também um cenógrafo, um artista plástico que também tivesse essa sensibilidade para o texto poético. Não é tanto uma arquitetura de cena, mas uma criação de cena que vai ao encontro do texto poético e, portanto, pode ser tão abstrato como o texto, não é? Portanto, sempre pugnamos, e primeiro foi a Rosa Ramos, que trabalhou connosco durante 2 ou 3 anos, depois foi um ou outro pintor que também fez cenários, o Pimentel, que já cá não está, e até que iniciamos com o pintor Rui Aguiar, que esse acompanhou-nos durante mais de 10 anos, não é? E de ultimamente, no fundo, praticamente nos últimos 20 anos, tivemos sempre uma pessoa que trabalhou connosco, que foi o João Calvário. Para além do Manuel António Pina. Foi sempre uma equipe que se foi tornando coesa na medida em que a gente tinha um trabalho que nos servia, um entendimento, uma forma de ver as coisas e uma forma de fazer. Por isso é que, digamos assim, foi sendo sempre construído. Claro que, com o Pina, às tantas também, o Pina não dava vazão, não é? Pois há tanta coisa, não é? Tanta coisa. Tanta solicitação. Depois desta primeira, que ele editou logo em 87, creio eu, que se chamou o Inventão, na medida em que ele fez um conjunto de textos e depois outros para uma série da televisão encomendada também, no tempo em que quem era diretor do programa era o Vasco Graça Moura. Sim, Isto é a idade da pedra. Portanto, foi aí nos anos, finais dos anos 70, princípio dos anos 80. E, portanto, ele depois vai editar esses textos e depois atravessamos estes anos, ao fim e ao cabo, escrevendo novas coisas. E neste momento, para além de, no começo, eu terem contado com a participação de Manuel António Pina, outros escritores se sucederam. Claro, sim. Bom, não era possível, digamos, continuar, na medida em que também o Pina é um outro tipo de poeta, outro tipo de escritor, e, portanto, volta e meia pedia peçanga, como se diz no Que giro! Agora, se eu pudesse descansar um bocadinho e tal. Pois. E, evidentemente, havia escritores, ainda há escritores que têm mais ou menos uma escrita que a gente designa por primos. E um deles, realmente, era e é o Álvaro Magalhães. E, portanto, nós encomendamos um texto ao Álvaro, que se chamava O Jardim onde Nunca se Regressa, de onde nunca se regressa, e que nós fizemos um espetáculo que se chamava A Ilha do Tempo. E esse é o primeiro texto que a gente faz, e, digamos assim, e que põe à prova
a nossa maneira de trabalhar, na medida que cada escritor tem uma escrita diferente. O Álvaro escreve muito, depois assim agora corta-se e depois assim, isso já vinha com o Pina, não é? Quer dizer, se era preciso cortar, cortava e dizia, propunha-lhe, olha, eu vou cortar aqui, mas depois vai faltar um bocado e eu tens de fazer um bocado para ir para o buraco. Que engraçado. E portanto o texto era construído até chegar à cena, ao texto final. Não era assim, não se chegava lá à primeira, não é? E por isso aquilo era único, porque não era o texto, apesar de que o Pina podia só cortar ou aumentar, não se podia mexer. Não é? Porquê? Porque o Pina demorava muito tempo a fazer, mas ele numa noite nascia feito. Nossa. Foram em tempos considerados os teimosos fazedores de espetáculos intelectuais para crianças. Isto corresponde à realidade? Corresponde a uma realidade muito dura, não só a realidade interpares de pessoas até do Porto, porque achavam que os textos do Pina eram incompreensíveis, eram demasiado intelectuais. Sim. E para as crianças era preciso dar a papa feita. E as crianças entendiam? Mastigada. E, portanto, digamos, os espetáculos eram aquilo que muitas vezes ainda nós vemos em termos de animações, que é umas coisinhas muito infantilizadas e, digamos, um lado daquele lado que não consideramos pedagógico, mas havia nessa altura do pós-25 de Abril, digamos, nós saímos de um período muito difícil. Exatamente. Digamos, a escola abriu-se imenso. Quer dizer, é preciso perceber que em meia dúzia de anos o número de alunos quintuplicou, ficou muito maior. Claro. As escolas, digamos, passou a haver escola primária para toda a gente. Graças e passou a haver secundário para toda a gente. Graças a ver, quando no Porto havia 12 escolas e hoje já há mais de meia dúzia. Pois. E já algumas fecharam por falta de alunos. É verdade. E já estão a fechar por falta de alunos. Portanto, nós já demos a volta. Um ciclo. Mas, por outro lado, à volta, não é Matosinhos nenhuma escola. E é preciso perceber que entre o Porto e Vila Real, Trás-os-Montes, portanto, quando eu fiz o liceu, e até muito mais tarde, só havia liceu até ao 5º ano em Vila Real, e as escolas até o 2º ano acabavam em Bragança. A gente esquece hoje que os miúdos saíam de casa aos 10 anos. Fantástico. Os miúdos saíam de casa, para os pais que tinham possibilidade, e ou viviam em pensões ou em casas de familiares. Mas eu tenho um amigo de Freixo de Espada à Cinta, que só quando veio para o Porto para estudar Belas Artes depois do 5º ano em Vila Real, que saiu de casa aos 10 anos. Ele era do Freixo. Passou fez a escola primária, claro, na terra do Guerra Junqueiro. E depois veio para fazer, creio que o ciclo, os 2 primeiros anos, primeiro ciclo, em Bragança, a Mirandela, depois Mirandela Bragança, depois veio para fazer, portanto, até ao 5º ano em Vila Real. Ele viu o mar pela primeira vez quando chegou ao Porto, inscrito em Belas Artes. Já uma pessoa tinha 16 anos. Como nós evoluímos, não é? Exatamente, digamos, isto é para se poder perceber o que se alterou no pós-25 de Abril. Muita coisa. Fantástico. E não havia, digamos, e Braga e Guimarães, ninguém tinha. Acho que havia um liceu em Braga, já não tenho bem a certeza, mas isso era mais, por isso é que muita gente que tinha filhos inteligentes, enfim, que já se revelavam na escola primária e não tinham possibilidades, passavam pelo seminário. Verdade. O seminário formava-os, pelo menos, formava o secundário até o 7º ano. Sim. Portanto, e só a partir daí é que podiam sair. E tinham de fazer o seminário, tinham
Também mesmo Entretanto, era como um colégio interno gratuito. Gratuito, exatamente. O que era uma grande ajuda para aquelas famílias que existiam e que eram carentes. Os conventos e os colégios de freiras, um pouco a mesma coisa. Pronto, e como o vosso público é essencialmente infantil ou juvenil, diga-me uma coisa, as crianças entendem ao fim e ao cabo. Exato. Portanto, quando nos diziam essa coisa dos intelectuais, era que realmente. Mas aí é os adultos os adultos sempre tiveram muito medo das crianças, ainda hoje estão. Porque será, não é, João? Porque será? Porque e realmente nesse desenvolvimento da escola, nós tínhamos uma escola que era uma escola realmente muito conservadora. Claro. Portanto, a abertura da escola implicava também uma abertura à sociedade e a abertura ao lado artístico da sociedade. Porque havia, no Porto havia o Museu Soares dos Reis, não havia mais nada. Portanto, nunca ninguém tinha ido o acesso à arte de uma forma geral, à pintura, ou até à música, ou até ao teatro, não havia. Saía-se do Porto e não havia. Não, ir à música clássica, o que é que havia? Na rádio. A gente esquece que a rádio também era muito, não é? Espartilhada. Portanto, nós saímos de uma sociedade fechada. Exatamente. Por decisão política e por decisão das ditaduras, que quem estava num sítio tinha acesso à música folclórica, aquela coisa, e raramente saía. Só através dos católicos, se formos a ver a história mesmo de compositores como o Cândido Lima, com quem nós trabalhamos hoje, um grande compositor de música contemporânea, começou a tocar órgão na igreja. Onde é que ia? Tinha muito jeitinho para piano, aprendeu sozinho e tocava o órgão. Mas teve acesso a isso. Se formos, por exemplo, a história dele é fantástica por isso. Ele era da zona de Braga e realmente tocava o órgão e era um tipo, aprendia tudo de ouvido, tinha ouvido puro. Entretanto, portanto, o facto de nos dedicarmos à criança era porque a sociedade, percebemos que a sociedade se ia abrir. Eu já tinha experiência de trabalhar em Bruxelas para público infantil juvenil. Sim. Já me vinha daí essa experiência e, portanto, era preciso colocá-la aqui numa sociedade que ia abrir. Isso foi um movimento também muito forte, porque logo a partir de 78, 79, foi que havia uma quantidade de grupos de teatro para a infância que se criaram em Portugal. Não só uns com alguma experiência vinda do estrangeiro, da Bélgica, o bando, com o João Brites, que a gente se conheceu na Bélgica, e depois muita gente, sei lá, o Teatro da Almada, tudo isso, são gente que veio em Setúbal, são gente que vinha de França. Sim. E que tinha uma certa experiência de trabalhar não só para imigrantes, sobretudo para trabalhar em português para imigrantes. Eu também fiz teatro para imigrantes, não é? Para trabalhar para imigrantes e depois o acesso que em França já havia, como na Bélgica, já havia teatro baseado aí nos grandes textos, na literatura, não só teatral, mas sobretudo eu trabalhava no teatro poético, na literatura poética dos grandes autores franceses, sobretudo, embora eu tivesse feito Lorca e Otávio Paz, porque dominava a língua espanhola, senão ali era preciso traduções muito XPTO, e ninguém me metia dentro, e a literatura, e também para as escolas havia a literatura francesa, não havia mais nada. João Luís, entretanto, vocês estão há algum tempo ali no Teatro Vilarinho, mas anteriormente, onde é que vocês estavam enquanto companhia de teatro? Pois nós andámos por aí. Nós tivemos, foi iniciado na Árvore, na Cooperativa Árvore, porque nós tínhamos a ideia, digamos, eu sou da fundação da Cooperativa Árvore.
Sim. Embora a arte tenha sido fundada em 64, não faço parte, mas como estava no TEP e depois exatamente no Teatro Experimental, eu com a Maria Helena Alves Costa ainda fizemos o primeiro teatro de fantoches da Cooperativa Arte. E que fazíamos já espetáculos para aquela zona toda ali da Vitória. Sim. Nós fazíamos espetáculos todos os sábados à tarde para os valdevinos da Vitória. E em que espaço? Na árvore. Na própria árvore. Sim. A árvore ainda não Nunca era foram à assim, escola? no auditório. Não, naquela altura nas escolas não se entrava. Ainda hoje é preciso. Ainda hoje é preciso requerimento para alguns pais, não é? Isso não. E era preciso ir buscá-los à rua. O problema é que não era difícil porque eles andavam todos na rua. Pois antigamente era outra coisa, não é? Podia-se andar na rua. Andavam todos na rua e mais. Uma boa parte nem à escola ia. Pois. Nem ia. Fomos a ver todas essas zonas que eram as colmeias de toda aquela parte que descia para o rio, Miragaia, tudo isso, não é? Eram colmeias de gente e a maior parte das crianças não iam. Não iam, não é? Era preciso andá-los. Digamos, havia outra coisa que os pais, nessa altura, os metiam que era na catequese. Ora, era ver, depois via catequese. Digamos, a estrutura da sociedade era uma outra coisa. Portanto, nós já fazíamos isso. Portanto, quando eu voltei, voltamos a criar na árvore essa chamada secção de teatro da Cooperativa Árvore, e foi lá que... foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou, mas em determinada altura, para acabar esta fase, em determinada altura nós concorremos, e daí dizemos que existimos desde 78, porque em 77 já trabalhávamos, mas concorremos aos apoios da Secretaria de Estado da Cultura e daquela altura da Direção-Geral das Atividades Culturais. E da Ação Cultural, era assim que se chamava. E então, tivemos esse primeiro subsídio. Foi o nosso primeiro subsídio. O nosso primeiro subsídio para fazer o Ventolão, o maior intelectual do mundo. Isto em março de 1978. E aí começou a nossa atividade profissional. Sim. Portanto, e daí, ora, nós para recebermos o subsídio, tínhamos de ter, relativamente a que nos era exigido pelas coisas, tínhamos de ter uma autonomia. Para o pé de vento receber, se não era a árvore que ela que tinha estatuto jurídico. Sim. Pois. Portanto, nós tivemos de criar um estatuto jurídico para podermos concorrer, porque evidentemente, era preciso uma figura jurídica para concorrer. E nós, fizemos uma cooperativa, a cooperativa Pé de Vento, e a partir daí tornámos-nos autónomos e independentes. E depois, portanto, fomos, depois dali, para aquilo que é hoje o Saom, onde está aquele restaurante e tal. Aquilo já era aquele edifício, que também tem uma história bem divertida, e que era a Comissão de Moradores, porque aquele edifício foi comprado antes do 25 de Abril. Sim. Não se chamava a Segurança Social, era a Previdência. Exatamente, chamava-se um ministério qualquer, para fazer uma creche chamada a Creche Salazar. O 25 de Abril deu cabo do projeto. De maneira que aquilo estava ali, aquele belíssimo prédio, tinha sido o primeiro clube dos ingleses no Porto, e nós fomos para lá, fizemos um trato e um acordo com a Comissão de Moradores e instalámos-nos lá e começamos a dinamizar aquilo. E depois de lá foram para o Teatro Vilarinha, não? Não, depois de lá, aliás, era ministra da Segurança Social, da Saúde e Segurança Social, a Leonor Beleza. Sim. Veja lá, hoje é a grande administradora da Fundação.
a Leonor Beleza que, pronto, o São-Homme da Ordem de Malta queria ficar, precisava daquilo, e a Leonor Beleza, então, fizemos um trato da gente sair dali, um trato de cavalheiros, em que nós aceitamos sair. Nessa altura começaram as coisas entre nós e a Câmara até arranjar um espaço. Não é? Até fomos tentando, mas nunca foi dessa, e portanto o trato foi que eles nos deram-nos dinheiro para a gente fazer a mudança, para poder preparar um outro espaço, e depois fomos ali para a Rua do Heroísmo. Sim. Para a Rua do Heroísmo, por isso é que a gente diz que passou da Rua do Heroísmo para as Virtudes, e quase que acabávamos na Porta do Sol. Fantástico! E tivemos na Rua do Heroísmo, que era um espaço muito grande, que ainda hoje existe, e que atrás tinha uma moagem. Era um edifício muito engraçado, porque atrás tinha uma moagem de farinha, um moleiro, não é? Faz conta, já estamos a construir uma cena. Ele lá estava, moía a farinha, que trabalhava durante umas horas que a gente não podia fazer algum barulho, porque o moinho já era velho, coitado. E pronto. E por cima havia uma fábrica de pratas. Contraste. Uma coisa fechada, que fazia e faz, porque foi para o outro lado, fazia aquelas pratas marteladas com aqueles ovos de avestruz que faziam depois as coisas em prata. Era uma coisa bestial. De maneira que a gente ficou a saber, porque eles, quando nós fomos para lá, a gente era a história era esta gente do era teatro, uma vez. Isto é uma coisa e tal. Os gajos furam-nos aqui o chão. E um dia disseram, eu gostava de conhecer a gente. Foi lá, olhou para aquilo e disse, eu fiquei admirado. Os sistemas de segurança daquilo eram principiantes. Eu disse, mas você, pois, a gente tem de ter, percebe? Portanto, de baixo e tal, eu digo dos lados não, porque o edifício era de pedra. Mas de baixo, não se aflige então que a gente de baixo fez. Exatamente. E daí foram então para o outro lado. Daí é que passamos para anteriormente para aquele edifício que deu finalmente o Teatro da Vilarinha. Ótimo. Estão lá desde quando? Desde 96? Nós fizemos o primeiro acordo. Bom, e porquê? Porque em 95, começou em 94, com o secretário de Estado Santana Lopes, começou-se a criar a ideia de que as companhias mais antigas, seja do Porto, foi feito mesmo em Lisboa e foi feito noutros sítios, as companhias mais antigas, que já tinham mais de 10 anos de trabalho, arranjar 10, 15 anos de trabalho, arranjar-lhes um espaço. Quer dizer, tinham de ter um espaço para, pronto, já tinham dado provas que não acabam amanhã. Pois, claro. Já vem de longe. E, portanto, nessa altura havia o TEP, a Seiva Trupe e nós. Verdade, éramos aqueles que tínhamos mais de 10 anos de trabalho. Bom, o TEP e a Seiva tinham muitos mais, porque já vinham antes do 25 de Abril. Mas, portanto, tinham 20. E nós estávamos, mais ou menos, praticamente, e nós estávamos desses 15 anos. E, portanto, aí fez-se esse acordo, em que foram dado uma verba para o TEP, uma verba para a Seiva e uma a nós para nos instalarmos. Isso foi tudo feito, portanto, com os edifícios e tal. A Seiva fez aquele acordo com o Barracão do Campo Alegre e fez o acordo com a Câmara e construiu, nessa altura, nos terrenos, porque aquilo era tudo da Universidade. E, portanto, fez o acordo entre Câmara, Universidade e fez o Teatro do Campo Alegre e ao lado eles fizeram as estrelas. O planetário.
o planetário, fizeram... Mas também as estrelas, aquilo é giro. Chama-se a Rua das Estrelas. O planetário e nós fizemos o Teatro da Vilarinha porque numa visita a mais do que um edifício, nomeadamente ao que hoje são os apartamentos do teatro, era aquele espaço todo que era um edifício muito bonito dos finais do século XIX, e de onde morreu a Maria Emília, a atriz, que morreu numa récita, deu-lhe um ataque de coloração. No fim da récita, os estudantes aplaudiram, fizeram um tapete com as capas e ela desceu para o tapete e com a emoção morreu. Oh, meu Deus. Porque é cheio de histórias. Sim, é verdade. E, portanto, não foi possível esse, eles aceitaram aquele edifício porque a verba que nos davam, eles disseram que não dava para fazer obras ali, que tinha de ser um edifício mais pequeno. Nós apresentámos aquele e pronto, e ficou assim. Mas isto também foi à Santana Lopes, é tudo acordo de boca. Pois. Até ser escrito demorou mais de um ano. Em 2013, a Câmara Municipal do Porto atribui ao Pé de Vento a medalha de mérito Grau Prata para assinalar os seus 25 anos, ou os 25 anos da companhia. Com que espírito foi recebido este reconhecimento, uma vez que anteriormente foram cortados ao Teatro Pé de Vento o apoio que recebiam dos serviços do Ministério da Cultura? E porquê é que tal aconteceu, João Luís? Digamos que isso também foi, esses períodos foram até mesmo 2001 e depois de 2001, a coisa entre 89 e 93 foi a secretária de Estado, a Teresa Patrício Gouveia, não foram muito, foi os primeiros governos de Cavaco Silva, aquilo funcionou muito mal. E realmente a Teresa Patrício Gouveia tem um grande mérito, foi criar as bibliotecas escolares. Sim. E foi criar a Rede Nacional de Bibliotecas. Isso é uma grande obra que a Teresa Patrício Gouveia fez e ficará sempre ligada a ela. Sim. Mas em termos do teatro ela foi uma catástrofe. E tinha essa visão, tinha uma visão é que a questão do ensino, como as bibliotecas deviam estar ligadas às escolas, etc, etc, depois houve uma autonomia relativamente a isso, que foi muito melhor, porque ligadas às escolas, aquilo, digamos, basta ver ainda hoje como é o ambiente das escolas, afunilava tudo. E nessa altura ela também pugnava por o teatro, sendo o teatro para a infância e juventude, e tendo uma relação privilegiada com a escola. E porquê com a escola? Porque as crianças não têm autonomia. E, portanto, ou estão à guarda dos pais. Em Portugal, ou as crianças estão à guarda dos pais, ou estão à guarda da escola. Não há uma estrutura intermédia de onde, a partir dos 12 anos, centros de juventude ou outros centros quaisquer, onde as crianças tenham alguma liberdade e possam contactar com outra realidade, que não a realidade da família e a realidade da escola. Nunca se conseguiu criar isso, nunca foi criado essas estruturas intermédias e, portanto, o teatro ou tem uma ligação evidentemente com o público de uma maneira geral, e neste caso com os progenitores, e outra ligação é com a escola. Sim. Com a escola, por isso, portanto, ela queria passar que o teatro passasse e, portanto, ao nível da Secretaria de Estado, cortou os apoios a todo o teatro para a infância e juventude, a todo a nível nacional. Que maldade. Todo a nível nacional, e começou a estudar pontualmente, dava apoio, etc, etc, mas era tudo controlado, muito controlado, e era essa coisa dos textos, e portanto, e quase mais uma vez, a primeira vez tinha sido com o Dr. Augusto Seabra, ministro, e depois quase que voltava a passar para a educação, não é? E hoje esse movimento do teatro para a infância tinha desaparecido.
Entretanto, o Teatro Pé de Vento, neste momento, recebe algum tipo de subsídio estatal? Sim, nós desde há... Portanto, esse foi posto e reposto. Em 91, 92, recomeçou o apoio, finalmente, pronto, com a saída de Teresa Patrício Gouveia, voltou-se a equacionar com o teatro. Era o Teatro para a Infância e Juventude. O teatro não se classifica pelo tipo de público, classifica-se o teatro que se faz. Ou se faz teatro e tem texto, tem encenação, é teatro. É teatro. O público é o que for. Portanto, não se pode classificar a obra que está no palco a partir do público. Pois, portanto, isso voltou a ser assim, voltou a haver apoio e, portanto, nós voltamos desde essa data até hoje a ter apoio, umas vezes mais, outras vezes mesmo, umas vezes anual, outra bianual, outra quadrianual, conforme a onda. Para a Companhia Pé de Vento foi maravilhoso quando Manuel António Pina, em 2011, recebe o prestigiante Prémio Camões. E tudo porque as razões dos cortes dos serviços do Ministério estava relacionado com esta figura de relevo, não é? Na história do jornalismo e também da literatura. E ainda por cima eu gosto deste senhor porque ele gostava muito do Ora, daqui até ao final do ano, que representações estão previstas na Companhia Pé de Vento, no Teatro Vilarinha? Sim, o Prémio Camões veio consagrar uma obra e, digamos assim, e no fundo, para nós dar-nos, enfim, verificarmos, se houvesse dúvidas, nós nunca tivemos essas dúvidas, verificarmos que realmente aquilo era uma grande literatura, era uma nova literatura, e que, infelizmente, os serviços do Ministério, quando criam outros autores de outras proveniências, estavam completamente errados. Claro. E como todas as censuras ou todas as tentativas de orientação, de gosto, são, evidentemente, redutoras. E isso, pronto, nós agora ao fazermos 40 anos, voltamos a ir buscar os textos. Havia um conjunto de textos que o Manuel António Pina nos tinha dado, ao Pé de Vento e a mim, que depois, mais tarde, ele editou com o título Pássaro da Cabeça e Outros Poemas. E isso nunca tínhamos feito na altura, porque hoje por isto, amanhã por aquilo, ano sim isto ou aquilo, e depois com todas as questões, textos realmente não muito ortodoxos para a poesia da altura, dos anos 80, e portanto tinham ficado por fazer. Nós, para iniciarmos essa homenagem, no ano em que só fizemos textos de Manuel António Pina, ou a propósito de Manuel António Pina, resolvemos remontar o Pássaro da Cabeça. E é esse espetáculo que encerra, iniciou a temporada de Manuel António Pina e encerra a temporada do Manuel António Pina, o ano Manuel António Pina, 40 anos do Pé de Vento. No próximo mês de outubro, com os 3 últimos fins de semana, ou seja, do dia 13 a 28 de outubro, estará em cena no Teatro da Vilarinha ainda. E, portanto... e isto ao sábado e domingo, não é? É, ao sábado e domingo. A partir de que horas? E durante a semana, às 16 horas. E durante a semana haverá também, digamos assim, sessões para público organizado, para escolas ou outros. Falando em público organizado e escolas, o Teatro Vilarinha proporciona também visitas guiadas aos bastidores do teatro, sim, não é? Sim. Quem normalmente são os estudantes, portanto são as escolas que vos contactam no sentido de mostrarem como é que funciona o teatro? Exato, digamos, é porque quando edificamos o Teatro da Vilarinha, edificamos sob o princípio, que aliás aquele que falei logo no início,
isso como nós concebemos o espetáculo, que é debaixo do mesmo teto temos uma unidade de produção. Tem uma oficina para fazer cenários, um ateliê para fazer os figurinos, trabalho, etc. Portanto, ou seja, a concepção do espetáculo em si próprio, nós é lá que fazemos de uma forma artesanal, evidentemente, pugnamos ainda por fazer um teatro artesanal, um teatro que se vai fazendo, um espetáculo que se vai construindo, não é? E, portanto, isso é debaixo do mesmo teto. E isto é ainda, neste momento, ao nível do Porto, é ímpar. É ímpar e não há mais, porque se perdeu esta capacidade. E estamos também em vias de voltar a perdê-la, e nessa altura temos de passar a conceber os espetáculos de outra maneira. Em 40 anos de existência há muita coisa, muitas histórias, muitas peripécias, mas como é que o Teatro Pé de Vento conseguiu chegar a estes 40 anos? O que é que funcionou como vetor para que vocês se mantivessem ininterruptamente em atividade? É isso. O vosso profissionalismo, a vossa... É tudo um pouco, e é realmente a gente só ter em vista uma coisa que é como diria o António Machado, caminante não é caminho, se hace caminho al andar. Ai, que E ao volver la vista atrás, se vê la sienta que nunca se há de volver a pisar. Ou seja, quando a gente olha para trás, vê o caminho que nunca mais voltará a pisar. E olhando para trás, o balanço é positivo. A água não passa duas vezes debaixo da mesma ponte. Portanto, e essa é que é a maneira, nós vamos construindo e não temos nada feito. Ou seja, para cada espetáculo, a fórmula esgota-se em si própria. Não é? Por isso, pugnamos sempre por encomendar textos, e foi o Álvaro Magalhães, também foi ultimamente a Teresa Rita Lopes, que também escreveu sempre textos inéditos, e até chegámos à encomenda do texto ao Gonçalo M. Tavares, O Bem e o Mal, o Assim, Assim, que é também uma encomenda a novos escritores. As escritas que nós chamamos de primos, que são estas escritas poéticas, metafóricas e muitas vezes concisas, porque é uma escrita escorreita, como a gente costuma dizer, é que está no osso, não tem enxúndia, não tem gordura, não faz bonitos, não é? É uma escrita escorreita. Isso é raro, porque depois se escreve tudo, põe tudo muitos adjetivos, muitas classificações, é tudo muito extraordinário, muito excepcional, mas depois não tem lá nada dentro. Fazia essa parte. É isto que dá que nós tenhamos que continuar, não? Porque há sempre alguma coisa de novo para fazer, e isso é uma obrigação que nós temos, é sempre dar ao público aquilo que a gente encontra naquele momento e que tem a ver com o momento atual e que é possível de ser visto hoje, aqui e agora. João Luís, foi um prazer tê-lo aqui à conversa no Porto Encontro. Acho que ficou tudo dito. Eu também penso que o que acabou de dizer, as suas últimas palavras, foi uma excelente mensagem a todos os nossos ouvintes, que devo dizer foram muitos. Estão muitos a escutá-lo neste momento, mas se quiser acrescentar alguma coisa como mensagem para todos os nossos ouvintes que neste momento estão a prestar atenção ao Porto Encontro, faça o favor. Não, eu acho que a única mensagem é que eu acho que as pessoas devem sempre considerar a experiência única que é ir ao teatro, que é ver um ator ao vivo a representar para elas. Isso é uma experiência única que hoje, com tanta mediatização, a rádio, a televisão, o cinema, os digitais todos que nos passam pela cabeça nada e pela frente, nada substitui a experiência humana. É muito simpático, mas estamos ali entre nós
é outra coisa. É outra coisa. E, entretanto, os bilhetes, o preço dos vossos bilhetes nem é uma coisa exorbitante. É muito barato. Pois, tem de ser. É muito acessível. Já toda a gente adaptou os preços à crise. A gente ainda não saiu da crise. Pois não. Desde a crise, o preço dos bilhetes baixou praticamente 1/3. Mas como o IVA aumentou, a coisa... ninguém... Hoje a bilheteira não dá para cobrir muita coisa. As despesas inerentes ao funcionamento de um teatro. João Luís, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um gosto conhecê-lo e sempre que precisar que o Pega Vento precise, já sabe que a Rádio Metropolitana estará aberta para o receber. Muito obrigado. Até à próxima. Dia. Muito obrigada. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.